Oi pessoal, tudo bem? Eu, o Bernardo aqui de volta, né, gravando mais um vídeo pra vocês, tá? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Tem uma parada aí porque às vezes eu esqueço mesmo, né? E voltei pra gravar com um assunto que talvez possa soar um pouco complicadinho assim de lidar, né? Porque não é minha área, tá? Aqui eu vou dar toda a credibilidade para os profissionais da área de saúde, de educação física, tá? Trabalham com essa área, que é literalmente a importância da saúde física e mental, tá? E eu vou falar com uma pessoa que pratica isso, tá? Né? Então, faz terapia, né? Consulta psicológica e faz exercícios físicos, tá? Vou falar com uma pessoa que faz assim, né? Eu vou abordar uma questão social também, que é um pouco complicada. Isso pode até soar que o pessoal acha que eu tô sendo gordofóbico, uma coisa, mas entender que não é isso, tá? Primeiramente, eu queria dizer a minha experiência com atividade física e questão de saúde mental, tá? Como que foi a questão para eu cuidar da minha saúde mental, né? Eu, resumindo, era muito gordo, tá? Eu vou usar essa palavra várias vezes, então eu não tô querendo ofender ninguém, tá? Mas é a condição que a gente coloca, tá? Alguém gordo, uma pessoa gorda, tá? E eu tô dizendo de mim mesmo, tá? Eu, lá pelos 12 anos e tal, eu era uma pessoa gorda, literalmente, tá? E gorda eu digo, sendo mais específico, eu tava literalmente quase no estágio 1 de obesidade, tá? Né? Eu fui ao médico consultar quando eu comecei a ter crise de bronquite, muita tosse, eu tava doente, né? E o médico foi examinar eu. Né? Eu lembro até hoje, né? Ele pegou assim na minha barriga, tudo tal, apertou, tudo tal, tava na maca dele. Tá gordo, tá gordo, precisa emagrecer. Literalmente, cara, eu levei um choque assim, fiquei, cara, nunca ninguém tinha dito. Não, meu pai fica sempre brinca assim comigo, você tá gordo, né? Mas eu tô, graças a Deus, bem melhor que ele, né? Nessa época de 12 anos, tudo e tal. Eu faço academia hoje em dia, né? Tô treinando também pro teste do NPOR, tudo e tal, né? Do exército. E danço também, né? Eu não cheguei a postar as danças ainda no meu canal, mas isso vai ser para outra ideia, assim, se eu quiser misturar um pouco, mas por enquanto eu acho melhor manter esse foco do vídeo mais discursivo, mais opinativo, tá? Eu tive que dar uma estudadinha, né? Então já vou explicar por quê, porque eu não sou da área, né? Então um profissional de educação física, um médico, um enfermeiro dessa área vai ter tem uma credibilidade bem maior que a minha para falar sobre isso, tá? Mas enfim, eu tinha esse problema, né? Esse grau de obesidade 1, e eu comecei a caminhar, né? Caminhar com minha mãe, caminhar na praça, né? Com 12 anos, a fazer umas corridinhas e foi indo, foi indo. Daí eu conheci a dança, tá? Um pouquinho depois eu já comecei a escutar K-pop, né? Que foi a minha base para dança que hoje em dia, que eu inclusive voltei a escutar há pouco tempo, mas o pop sul-coreano, né? Que sempre foi minha base de dança, mas danço de tudo. Tipo, o que você botasse de eletrônico eu vou dançar também, né? Porque eu ando freestyle. E assim por diante, tá? E eu comecei a escutar K-pop e tal, e daí fui pra dança. A dança eu digo até hoje, cara, que foi uma benção na minha vida, tá? Porque o jeito que eu comecei a dançar foi muito aleatório, né? A minha prima tinha ido de intercâmbio pelo Rotary, né? Pro México e ela ia voltar, ela voltou no caso, e a gente foi fazer uma festinha para receber ela de volta, né? E nessa festinha tinha um priminho de uma amiga dela, né? E eu já escutava K-pop, tudo e tal, eu escutava o BTS, né? Hoje em dia eu não escuto mais, né? Eu escuto outros grupos, tudo e tal, mas não escuto mais eles, né? E outros artistas também solos que eu gosto de escutar também, né? Mas pra mim, assim, tipo, eu escuto mais pra mim mesmo, eu não chego numa festa e peço pra colocar, né? Esse foi o problema que eu acompanhei bastante, tá? Mas daí, aconteceu isso, eu coloquei o K-pop na TV, né? Porque tinha TV, eu coloquei o No More Dream do BTS, lembro até a música até hoje. E aconteceu o seguinte, o menino, ele começou a imitar os coreanos dançando. E eu comecei a imitar junto com ele, né? E eu lá tratado, eu falei assim, cara, que legal, eu vou tentar isso no próximo dia. E cara, continuei tentando fazer isso e foi, né? Eu sempre coloco meu Instagram embaixo na descrição, porque é lá que tem minhas danças duas que eu posto no Instagram, né? Mas tem lá se vocês quiserem ver, para vocês acharem que eu não tô falando bobagem, tá? Daí então, aconteceu isso, foi indo. Foi o primeiro exemplo, assim, de atividade física que mudou muito minha vida, que foi a dança, tá? E logo depois eu comecei com a academia com meu pai, né? Depois por um tempo, agora eu voltei para academia por questão dos focos que eu tenho, dos concursos que eu quero fazer, que exigem uma aptidão física para fazer os testes físicos, tá? E hoje em dia eu faço academia, né? Danço e também acompanho um treino específico pro meu concurso que eu vou fazer, tá? O processo seletivo. Aí a gente já entra numa questão, tá, Bernardo? Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia.
Eu não tenho, cara, eu digo assim, primeira coisa que não se preocupe com a academia, né? Se preocupe assim, qual que é a tua condição, né? Você tá gordo, você tá obeso, você tá muito magro, né? Você precisa de mais massa muscular, tirar massa gordurosa, assim por diante, tá? E por que eu digo isso? A atividade física, gente, ela tem que ser universal, tá? Ela não pode ser, eu digo que ela não pode ser de classe, tá? Então, por mais que as pessoas por isso que, por exemplo, a gente tem na praça aqueles negócios amarelos para ficar exercitando. Vocês acham que só idosos exercitando aquilo? Cara, aquilo ali é um negócio muito legal, né? Eu, às vezes, vou correr ao ar livre, cara, eu me exercito ali, né? Naqueles negócios amarelos. Não tem um peso muito grande, mas, cara, ajuda muito isso, tá? Então, eu quero começar a dizer que, assim, pelo menos corrida, né? O esporte, corrida, você consegue fazer em qualquer lugar, tá? É só você ir numa praça perto da tua casa, numa rua assim mesmo, e você correr na calçada, cara. E faz a distância que você quiser. Claro, com limitações, tá? Ninguém tá querendo virar atleta, não tô dizendo pra ninguém virar atleta, mas, cara, começa assim. Assim como eu comecei. Eu comecei a andar, a caminhar, eu ia aqui na praça pertinho, caminhava, e assim por diante, tá? Muita gente tem medo de começar uma atividade física ou não tem condição, né? Pensar logo no financeiro, eu não consigo pagar academia, então eu vou ficar na minha zona de conforto. Cara, não faz isso, tá? Eu até não posso dizer muita coisa porque eu não faço parte dessa realidade. Então, alguém que faz parte dessa realidade pode me contar até melhor como é que entende isso, tá? Mas não se sinta assim. Você começar uma atividade física começa, na verdade, de pequenos hábitos do seu dia a dia. Então, por exemplo, assim, você trabalha o dia inteiro, você vai de ônibus, cara, se o seu trabalho é um pouco perto, vai a pé, tá? Ou se o seu trabalho é longe, acorda um pouco mais cedo e vai talvez correndinho, um trotezinho ali devagar, cara, tá? Vai do que você achar melhor, mas essas coisas pequenas do dia a dia, entende? Você, na tua alimentação, você, não é atividade física necessariamente, mas vai influenciar muito a tua alimentação. Eu tô fazendo isso agora, eu comia muito pão de manhã, de tarde, todo café da manhã, da tarde eu comia pão. Agora eu mudei. Então, tipo, eu como ovo de manhã, né? Ovo, sempre ovo mexido, tudo tal, coisa mais de proteína. E de tarde eu posso comer uma coisinha, um docinho, um bolinho ali, né? Um pãozinho, tudo tal. São essas coisas que você vai substituindo ao longo do tempo, porque a gente tem uma indústria alimentícia totalmente ultraprocessada, tá? Então é muito fácil você, maioria da seu motivo de você ter engordado, você ter uma saúde problemática, é a questão alimentícia, tá? Então você ir mudando essas coisas, tudo bem? O que eu queria dizer também? Então a importância é isso, você não precisa muito se preocupar no começo, pelo menos para você, preciso pagar uma academia, não vou porque eu não tenho condição de pagar uma academia. Cara, vai correr na praça, vai correr num lugar que você vai andar, não tá muito acostumado a correr, cara, vai andar, ande, faça uns, tem aplicativo no celular, às vezes, ou vai andando e vai. Só que assim, escolha um horário bom do teu dia, tá? Aí entra a questão da rotina da pessoa também, então daí depende da sua rotina. Mas cara, um dia na semana, o mínimo pessoal, a OMS recomenda normalmente uns 3 vezes assim na semana, né? Mas assim, cara, você fazendo pelo menos uma o dia que você pode, tá ótimo, né? Então vai na tua frequência que você conseguir. Claro que quanto mais você conseguir, melhor, né? E, cara, é incrível porque tem muitos benefícios, tá? Inclusive para a saúde mental, beleza? Eu até dei uma colinha aqui, né? Eu tenho uma colinha que eu preciso dar uma olhada aqui, porque, poxa, é uma coisa que eu não, que eu tô falando como o cara que faz atividade física. Eu não sou personal trainer, eu não sou profissional da educação física, eu não sou médico, tá? Eu não sou da medicina do esporte. Então, um cara que tiver essa área, ele vai ter muito mais credibilidade em falar disso sobre eu, tá? Eu tô fazendo uma questão opinativa, o que que eu passei e quero compartilhar com vocês, tá? Então, assim, quando a gente está fazendo uma atividade física, seja até no trabalho, eu trabalhei em material de construção, então eu carregava cimento, né, alguns materiais e tal, cara, aumentava o ânimo muito mais, né? Por mais que eu acho que eu engordei mais no trabalho, né? Porque, poxa, beleza, eram alguns momentos que eu fazia isso, né? Então, isso acabou me influenciando na minha alimentação, eu tinha que ter uma alimentação mais rápida, então, quanto mais mais rápido a gente come, mais a gente engorda, né? Todas essas questões, tá? É, então, os benefícios da atividade física que tem quando a gente começa a correr, quando a gente começa a fazer qualquer atividade física, né? Não importa se seja um esporte, né? Eu imagino que quem esteja assistindo jogue bola, né? Certeza que vai ter alguém que joga bola, cara, você está fazendo muito certo, tá? Seja no campinho da praça, seja num clube de society, né? E você já está fazendo super bem, tá? Né? E assim, não pensem que é porque eu tô com 30 anos, porque eu já tô obeso faz tanto tempo que eu vou desistir.
cara, não desista, assim, sabe? A gente tá nessa vida para tentar evoluir né, e cada um tem seu tempo, tá? Né? E inclusive do estudo, por exemplo, eu tenho um idoso de 74 anos que está fazendo história comigo, né? É um exemplo diferente, mas eu quero mostrar para vocês que, embora da onde você estiver, do tempo que você tiver, da idade que você tiver, você ainda pode melhorar você ainda pode se desenvolver fisicamente e mentalmente, tá? Mas enfim, voltando. Então, quando a gente faz uma atividade física, a gente libera hormônios, tá? Assim como eu estou liberando um agora, vários agora, você está liberando dopamina, vários outros hormônios assistindo esse vídeo por enquanto que você está se distraindo, tá? Então, por exemplo, eu marquei alguns aqui que são os mais importantes assim, que a gente acaba liberando, tá? Inclusive, eles vão influenciar na saúde mental tua, beleza? Vamos começar pela endorfina, tá? Essa endorfina, ela dá uma sensação de recompensa, tá? Eu vou dizer um exemplo. Muita gente, isso eu critico um pouco, mas eu não faço, né? Mas, cara, porque eu não vejo motivo para fazer, mas é uma coisa, é uma escolha, tá? Ah, lembrando também, você fazer parte de uma população obesa, se tiver um peso muito maior, um corpo gordo, é uma escolha, tá? Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, pessoal, não entendo que eu tô falando assim, uma pessoa que é gorda, ela tem que emagrecer e pronto, assim, é obrigação. Cara, é escolha dela, tá? Eu fico preocupado, porque às vezes as pessoas, agora você talvez eu seja um pouco indelicado, mas eu não tô, senão eu falo, pelo amor de Deus, cara, não precisa ninguém me cancelar. Entendam o que eu vou dizer. Eu tô falando isso porque a gente tá numa sociedade, agora vamos indignar, que qualquer coisinha que a gente fale que seja um pouco diferente da modo de falar, o pessoal cancela. Então eu vou tomar muito cuidado o que eu vou falar agora, tá? Acontece o seguinte. Às vezes a pessoa que está numa condição de peso corporal maior, um MC maior, no grau de obesidade 1, mais para cima, né? Super obesidade, tá? Sobrepeso, ela acaba entrando numa zona de conforto. E tem toda aquela discussão assim, se ame do jeito que você ame o seu corpo do jeito que ele é. E sim, realmente a gente tem que gostar do nosso corpo, tá? Mas não é que, eu tô numa condição que tá num sobrepeso, numa obesidade 1, que, poxa, eu tenho que amar meu corpo porque na verdade ele tá ruim, tá? Então, poxa, daí a pessoa pode dizer, beleza, eu já conheci muita gente que tava nessa condição e, poxa, não tava doente, né? Não tava com diabetes e essas coisas, mas, cara, beleza, pode não ser agora, mas, tipo, lá no futuro você vai ter muito problema, entende? E, poxa, não consigo nem dizer que condição que você vai estar lá no futuro, entende? Então, as pessoas acabam usando isso um pouco como, eu vou só falar, sério, desculpa, tá? Né? E, claro, um acompanhamento de educação física para uma pessoa que está num grau totalmente acima da obesidade ou nesse grau, é totalmente diferente, cara. E outra, não tem por que ter desculpa também. Poxa, olha o Sérgio Sacani, o cara do foguete lá, o do Ciência Todo Dia. Mano, o cara é daquele jeito e ele tá fazendo academia, ele tá lento, né? Mas foi porque ele quis. Então, assim, é uma questão de escolha você querer se exercitar ou não, independente da condição que você tá. Agora, se você está fazendo essa escolha, você vai ter uma consequência dessa escolha, tá? Então eu não tô dando uma de Pablo Marçal aqui, tá? De coach que infelizmente está candidato à prefeitura, não sei como, tá? E tá dizendo assim, quem é obeso tem que fazer tal coisa, quem que tem que mudar, porque senão vai resolver a vida. Cara, eu não tô aqui para isso, tá? Eu tô dizendo uma questão opinativa e a minha opinião sobre essas pessoas, tá? Mas elas têm todo o direito de escolher se elas querem viver dessa forma ou não, tá? Né? Eu aconselho que acho que ninguém gostaria de viver dessa forma, né? Mas é a escolha da pessoa, então a gente tem o direito de escolher nossas coisas e a gente tem as consequências dessas escolhas, né? Então só deixando claro que o que eu falei pode ter soado meio conotativo, né? Às vezes pejorativo e tal, tá? Mas não é essa questão, não é essa a intenção que eu tô querendo dizer, tá bom? Enfim, voltando agora pro hormônio, e a gente começa pela endorfina, tá? A endorfina, ela dá uma sensação de recompensa, ou seja, quando, por exemplo, tem um cara na academia que ele posta, nossa, hoje Deus tá pago, cara, né? Ou a mulher posta foto dela fazendo academia, provavelmente ela tá liberando muito desse hormônio porque ela tava assim, hoje rendeu o treino, né? Isso é bom, eu tô zoando, né? Porque, cara, tem gente que é um pouco vergonhosa nesse aspecto, não um pouco, não bastante, né? E também aumenta na disposição, tá? Então são uns hormônios que vai influenciar bastante. Esse hormônio, além dele liberar nessa questão física, ele vai auxiliar nessa questão da saúde mental, tá?
Então você se sentindo recompensado, você, nossa, hoje eu treinei, meu corpo estava precisando, putz, como eu tô melhor, me sentindo melhor. Não é só fisicamente, mentalmente, porque você vai estar com uma autoestima mais alta, a pessoa pode estar numa condição de obesidade 1, bem gordo, né? Mas se a pessoa se exercitar, correr pelo menos um dia, né? Correr um pouco ali, ela vai ficar assim, putz, cara, que bom que eu corri hoje, tô me sentindo bem, né? Embora eu permaneça com condição, porque a gente não faz uma atividade física e emagrece na mesma hora, né? É um progresso, certo? E então, essa sensação que ela traz, uma sensação de recompensa, putz, cara, valeu a pena o treino hoje, né? Isso vai te ajudar mentalmente, talvez diminua a sua ansiedade, o seu estresse, né? E assim por diante, tá? Você vai se sentir com uma autoestima boa, você vai se sentir realizado e feliz também, o que importa, tá? Além de ajudar na disposição. Então, quando você começa a fazer uma atividade física, a sua disposição, ela aumenta, nossa, cara, nível, você quer acordar às 6 horas da manhã para você correr, não tô dizendo aqui que ninguém precisa acordar às 5 horas da manhã e fazer tal coisa, tá? Cada um tem sua rotina, beleza? E assim por diante. Então, o próximo hormônio é a serotonina. Essa serotonina também, como todos aqui, eles vão ajudar na questão da saúde mental. A serotonina é responsabilizada pela felicidade, tá? Felicidade, regulação emocional. Então, poxa, relaciona um pouco com a endorfina também. Então, quando você faz atividade física, parece que é tudo meio parecido, mas os hormônios têm suas diferenças, tá? Você vai liberar essa serotonina que você vai ficar mais feliz, tá? A gente libera essa serotonina com o namorado, com alguém que a gente ama, né? E várias outras coisas, certo? E regula emocionalmente. Então, poxa, ai, você tá ansioso, tô estressado, putz, cara, vou treinar. Melhor coisa, depois você fica de boa, porque, ou tipo assim, você diminui bastante num nível bom a sua ansiedade, às vezes ali na hora, né? Por quê? Porque quando você faz atividade física, eu pelo menos sinto isso, eu acredito que a maioria das pessoas sentem também. Cara, você esquece dos seus problemas. Na verdade, você tem que esquecer um pouco dos seus problemas, tá? Porque, poxa, eu vou fazer uma atividade física, eu vou ficar com um problema em casa na cabeça, outro trabalho. Cara, você não vai conseguir fazer atividade física, você vai ficar tenso. Você pode até tentar, sei lá, tá treinando e erra um movimento e se lesiona, então você só piora, você tá fazendo atividade física por sacrifício, tá? Não por bem-estar, por se sentir melhor, você tá fazendo por sacrifício, sabe? Daí, poxa, isso ajuda também, porque você vai fazer uma atividade física e daí você vai ficar mais de boa, né? Não vai ficar nervoso assim, sabe? Ninguém quer isso, né? E todo mundo quer esquecer um pouco dos problemas às vezes. E a atividade física, ela influencia dessa forma na saúde mental, tá? Essa serotonina que eu falei, tá? A dopamina ela representa também o prazer ao se exercitar, tá? Então, poxa, você, tá, beleza, primeiro treino você se sentiu realizado, né? Talvez tenha aquelas dorzinhas, né, dependendo do treino que você for fazer, né? Cara, depois você vai se sentindo mais animado em fazer o treino, você vai gostando daquilo, você vai pegando gosto daquilo. Daqui a pouco você tá no Olimpíada, né? E assim que começa, né? Eu digo assim, os atletas das Olimpíadas, eles começaram assim, começaram por gosto, tá? Né? Claro que às vezes eles têm que fazer por sacrifício porque é o trabalho deles, né? Mas você tendo isso, esse prazer que você gosta de fazer, não tem preço que mude isso, tá? Você vai começar a ter um prazer imenso. Você vai começar a focar em si mesmo, entende? Então você não vai ter prazeres momentâneos em, tipo, por exemplo, pornografia, né? Qual mais também pode também? Coisas momentâneas, assim, tipo, não sei, várias outras coisas que, poxa, são prazeres momentâneos, mas que, tipo, poxa, não vão te tirar de uma coisa de ansiedade, assim. Às vezes não, você vai ficar naquela zona de conforto e vai continuar, entende? Diferente da física, ela vai te tirar daquela zona de conforto, a ideia é essa, e vai aumentar o seu prazer. Tipo, em questão de fazer, né? Em questão de fazer a tua testosterona, todos esses hormônios que a gente tá falando, tá? E o outro aqui que eu apontei também é a iricina, tá? Essa iricina, eu não comentei no começo, mas comentando agora, toda atividade física que a gente vai fazer, a gente vai liberar o quê? O que a gente está fazendo? O nosso corpo é uma máquina, né? E máquina precisa do quê? De calor, né? De energia para funcionar, certo? Então, poxa, o que é essa energia? A circulação do sangue, tá? O bom funcionamento dos órgãos, dos organismos, né? E tudo isso aí. Então, a iricina ajuda nesse gasto energético, tá? Então, você tem atividades de média intensidade e média intensidade de curta duração, já falei errado, pouca intensidade, longa duração, esqueci, muita intensidade e curta duração, tá? E a iricina ajuda a equilibrar esses gastos energéticos, tá? Então, poxa, você vai gastar energia para isso, o teu corpo vai reagir de tal forma, tá? Ajuda na circulação do sangue,
da diminuição do índice de gordura que você tem e assim por diante, tá? Eu acho que eu consegui explicar o que queria essa parte da atividade física, tá? E o que acontece, né, como eu falei da saúde mental, ela vai influenciar na capacidade cognitiva. Então, quando você está fazendo um esporte, uma corrida, você precisa estar focado. E o foco, a concentração no exercício físico, ela é fundamental. Porque é ela que vai te fazer executar o negócio, a atividade física da maneira correta, da maneira certa, da maneira que você não se lesione, de uma maneira que faça sentido, tá? E assim por diante. A autoestima, como eu comentei, né, que é a serotonina, a dopamina, né, a endorfina, que é aquela questão de você se sentir realizado a fazer o exercício, vai ajudar bastante, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque a taxa de obesidade, né, eu tô chamando atenção para obesidade, mas eu também tô incluindo nisso diabetes, hipertensão, tá? Pressão alta que a gente conhece, o que tem mais de doença cardiovascular, tá? A chance de você ter um infarto cardíaco, ataque cardíaco, né? Qual mais? Tem um monte de doenças que a gente pode enumerar aqui, tá? Que as atividades físicas diminuem drasticamente ao longo da vida, gradualmente, a chance de você ter elas, tá? Eu acho que ninguém gostaria aqui, né, de ter uma diabetes, ter que sofrer com isso lá no futuro, né? Ou até mais novo, né? Então, tipo assim, é comum hoje em dia você ver um jovem com pressão alta. Eu conheço um, inclusive, tá? Então, a atividade física, ela garante você cuidar disso também, tá? Mas, assim, tudo dentro do limite, tá? Não é ninguém, eu não quero que ninguém aqui, vai fazer 10 quilômetros em um dia. Não, não é isso, é gradualmente, é gradual, tá? Eu tava pesquisando, inclusive, como eu falei em alguns vídeos eu vou ter que dar uma estudadinha a mais, um discurso a mais, eu vou colocar as fontes que eu peguei na descrição, tá? Então, assim, vocês vejam as fontes, tá? E daí fala assim, Bernardo, ó, acontece o seguinte, não é bem assim que funciona. E pode falar, eu vou aceitar a sua opinião de qualquer forma, tá? Você pode colocar nos comentários, pode me chamar no Instagram para conversar, beleza? O último dado que eu vi aqui da obesidade foi que no Brasil, tá? Mais de 60% da população tá obesa, né? Isso pegando os homens e as mulheres fazem tipo 62%, maior parte, tá? Isso dá praticamente 96 milhões de pessoas no Brasil, tá? Que sofrem com obesidade. Isso por questões financeiras, ou seja, você comprar um miojo, né? Aqueles cup noodles é muito mais barato do que você comprar, às vezes uma fruta, um tomate, uma carne, né? Uma carne bem preparada, uma proteína, né? Isso é uma questão até financeira e de desigualdade social, né? Não é todo mundo, eu tô sendo realista, não é todo mundo que tem condição, gente, de comprar whey protein todo dia, né? Não é todo mundo que tem condição de, poxa, fazer carne todo dia. Às vezes tem que se virar com miojo, com uma comida ultraprocessada, né? Porque também não tem incentivo no nosso país de produzir essas coisas mais orgânicas, tá? O orgânico, ele é caro. O orgânico, que é tipo orgânico mesmo, sem tirar sem agrotóxicos e tal, ele é caro. Por quê? Porque não produz muito, né? Porque a produção dele é mais baixa, então isso acaba valorizando, mas ele deixando ele mais caro. Agora, comida ultraprocessada, que tem alto índice de gordura, é só vocês verem, em qualquer alimento aí que tenha, doce de leite, que mais também, miojo, que tem na casa de vocês, pode ver que anos atrás foi estabelecida uma lei para colocar o que tem aqui, alto em sódio, alto em gordura saturada, podem ver, hoje em dia, isso ajuda? Particularmente, eu acho que até um pouco, porque a pessoa vê assim, alto em açúcar, opa, pera aí, então, beleza, tem a opção, eu não vou comer isso aqui, mas vou comer a fruta, porque, né, e assim por diante, a pessoa pode ajudar, mas não ajuda muito, mas é uma forma de, poxa, alertar a pessoa, o intuito disso é alertar a pessoa, tá? Então, como eu dizendo, parei um pouco, ai meu Deus do céu, onde é que eu tava? Lembrei. Então, essa questão da obesidade, dessa grande obesidade, essa questão financeira também impacta muito, tá? Não é todo mundo que tem condição de comprar uma comida saudável, uma comida orgânica para fazer em casa, às vezes, né? E daí você entra em outras questões. Poxa, quem que às vezes tem um fogão em casa? É uma questão muito complexa a gente falar disso, então por isso que eu não vou falar tudo, né? Porque não tem como eu falar tudo, né? É uma questão que a gente tem que pensar, a gente tem que tentar melhorar isso, né? Mas impacta também nessa questão de produtividade dessas questões orgânicas, tá? Outras questões questão das pessoas mesmo, tá? As pessoas acabam entrando numa zona de conforto, tá? E também essa zona de conforto é impactada por essas questões financeiras, tá? Né? Eu tô falando essa questão financeira porque se eu falar disso tudo aqui, dá a intenção que eu tô falando assim para as pessoas que às vezes são obesas ou que não têm condição
às vezes, fazer uma academia e falar assim, você tem a condição, você só não faz porque você não quer. Dá uma sensação de eu falar sim, né? Se eu não abordar essa questão financeira. Por isso que eu tô tentando abordar, tá? Né? Então, o que a gente pode fazer é isso. Tentar estimular essa alimentação com frutas, tudo e tal, a partir de, poxa, feirão às vezes, né? O que vai ser difícil é as questões superiores, os poderes superiores se incentivarem com isso, né? Porque não tem incentivo para isso, né? Porém, a saída que a gente pode tentar ajudar o pessoal são os projetos comunitários, né? Ou seja, né? Nossa, eu tava até falando com o meu treinador, eu treino lá no campus da UEPG, para quem é do Ponta Grossa vai entender o que é. Que é uma pista de atletismo, cara, gigante, tem barra, tem tudo. Cara, inutilizado, praticamente. Vai gente que só quer treinar, tipo, vai gente que, poxa, faz parte da minha equipe de treinamento. Poxa, eu não vejo nenhuma escola indo lá com os alunos, fazer um projeto lá de educação física, uma extensão, né? Não vou dizer extensão porque eu não sei o que o pessoal da educação física faz de extensão, tá? Então não vou criticar o que eles já fizeram, os senhores já fizeram. Mas, cara, faz muito tempo que eu não vejo, sei lá, um projeto de lá, entende? Um projeto indo aí pra, poxa, pra fazer corrida, né? E assim por diante, né? Então a gente tá vendo um momento crítico que, na verdade, os poderes, eles não querem que a gente tenha uma saúde, né? E isso vai impactando, inclusive, no Sistema Único de Saúde, tá? Então, o que você puder fazer para cuidar da sua saúde física e mental, tá? A mental eu não abordei, mas, poxa, também é uma questão financeira. Não é todo mundo que tem condição de pagar um psicólogo. Gente, eu fui pesquisar antes para falar isso. O SUS, o Sistema Único de Saúde, que é público, tá? Mesmo com todas as suas críticas, galera, o SUS ele é totalmente importante para o nosso país, tá? Tem casos de gringo que vem lá dos Estados Unidos e eles recebem totalmente gratuito, eles ficam abençoados por causa disso, porque lá não tem, tá? Porque lá é tudo particular, então para eles é uma dádiva isso, é uma novidade isso, né? Então, por mais que com todas as falhas, como qualquer outro sistema público, o SUS é totalmente importante. E o SUS, inclusive, oferece atendimento psicológico, tá? Ele oferece se você quiser. Inclusive no CAPS. Esqueci. Né? Mas todo mundo fala assim, hoje eu vou no CAPS, né? Brincando assim, vejo um monte de menina brincando com isso, né? Mas é o CAPS, tá? É um órgão do SUS que ele oferece assistência psicológica, tá? Então, por favor, independente da condição, tal, justifique, tente fazer o máximo para cuidar de você. Porque, cara, você tendo movimentação dos braços, movimentação das pernas, o seu corpo funcionando, tudo certinho, cara, a gente tem que ter muita empatia. Porque tem gente que não consegue, que não anda, né? Agora, por isso que eu digo assim, imagine você com um corpo que você pode usar, usufruir muito bom dele, né? Fazer um uso bom dele, correr, se exercitar, né? Honrar essas pessoas que não tiveram essa oportunidade, tá? Poxa, e honrar elas também. Inclusive, essas pessoas também terem condição de poder fazer isso, tá? Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente ao máximo, tá? Né? Como eu te disse, o SUS oferece atendimento psicológico, as atividades físicas não precisam ser necessariamente você começar na academia, né? E às vezes você não pode pagar por uma, você pode correr um pouco na praça, lá da sua casa, pode correr na sua rua. Tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de exercício que você provavelmente vai conhecer mesmo nunca tendo fazer, que você pode fazer na sua casa, tá? Pega saco de arroz ou alguma coisa e vai fazer uma elevação lateral, uma rosca alternada, tá? E é isso, tá bom? Né? Eu espero que não tenha ficado nada conotativo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nesse vídeo, tá? Eu vou deixar as fontes na descrição, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida qualquer que se quiserem debater, podem escrever nos comentários, tá? Mandar mensagem lá no meu Instagram, beleza? Fique à vontade, porque aqui é um lugar público de opinião livre, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.